estou como presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da UAB de Santa Catarina. É uma comissão que já existe há 15 anos e tem uma dupla função. A primeira delas é servir de tutela para a sociedade. E a segunda é de gerar conhecimento, de orientar acerca da legislação que protege as pessoas com deficiência. E a legislação brasileira que protege as pessoas com deficiência é uma das melhores e mais modernas do mundo. A gente tem pouquíssima coisa para se gabar nesse país, mas uma coisa que a gente pode se gabar é da legislação que protege a pessoa com deficiência. E eu não estou dizendo aqui que essa legislação é perfeita. Não, ela tem alguns furos, fica um pouco confusa aquela parte da curatela, da interdição, da tomada de decisão apoiada, mas é uma boa legislação. E se ela fosse cumprida do jeitinho que ela está, nós já viveríamos em uma sociedade plenamente inclusiva, ou seja, uma sociedade que dá condições para que a pessoa com deficiência possa participar ativamente da sociedade. E toda vez que eu falo sobre sociedade inclusiva, eu faço muita questão de falar sobre nomenclatura. Porque a construção de uma sociedade inclusiva passa pelo cuidado com a linguagem. Às vezes não é a nossa intenção, mas o que a gente está falando é desrespeitoso, é discriminatório, é uma perpetuação do preconceito. É aquela história, as palavras têm poder, as palavras machucam. Se alguém está te dizendo que está machucando, você vai continuar cutucando? Não vai. E, historicamente, a gente já utilizou muitos termos para denominar as pessoas com deficiência que machucaram. Pessoa com deficiência já foi chamada de aleijado, defeituoso, mongoloide, retardado, portador de deficiência, portador de necessidades especiais, até que, numa convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência da ONU, alguém teve a feliz ideia, a genial ideia, de perguntar para uma pessoa com deficiência: você gosta de ser chamado de portador de deficiência? Você curte ser chamado de pessoa com necessidades especiais? E a pessoa disse que não gostava. Foi aí que surgiu um lema muito forte para quem trabalha com direitos da pessoa com deficiência, que diz assim: nada sobre nós sem nós. Vai tratar de algum assunto que vai atingir as pessoas com deficiência? A pessoa com deficiência tem que participar, e tem que participar de forma ativa, porque isso faz parte de uma sociedade inclusiva. E antes de dizer para vocês qual é o termo considerado hoje correto, qual é o termo hoje considerado bem aceito, e eu venho dando dicas desde o início do painel, a gente vai fazer um exercício de raciocínio juntos, para vocês entenderem por que esses termos tão enraizados na sociedade, ainda tão utilizados na sociedade, não são bem-vindos e não são bem aceitos. E a gente vai começar pelo clássico portador de deficiência. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu esse termo, já falou esse termo, já leu esse termo. Ele não está correto. Por quê? Porque quem porta alguma coisa também pode deixar de portar. Eu porto a minha carteira da ordem e eu deixo de portá-la. Eu porto uma arma e eu deixo de portar a arma. A pessoa com deficiência não consegue deixar de portar a deficiência dela. É por isso que esse termo não é bem-vindo, não designa bem as pessoas com deficiência. Outro termo muito utilizado é pessoas com necessidades especiais. Ou, se vocês quiserem errar 2 vezes, portador de necessidades especiais. Concurso público gosta muito dessa sigla. E, inclusive, criou uma sigla para isso, né? Concurso público bota muito no edital, PNE. Está errado? Por quê? Porque não é uma exclusividade da pessoa com deficiência ter uma necessidade especial. Vou contar aqui uma intimidade para vocês. Procurei uma nutricionista tem alguns meses, fiz diversos exames, e num deles eu descobri que eu tenho intolerância à lactose.
Então, tem certos alimentos que eu tenho que restringir, tenho que abolir da minha dieta. Essa é a minha necessidade especial. Mas talvez não seja a necessidade especial da Thaís. Mas, com certeza, a Thaís tem alguma necessidade especial, como todo mundo aqui tem. E se vocês pensarem e raciocinarem com atenção, vocês descobrem que tem até mais de uma necessidade especial. É por isso que esse termo não designa bem pessoas com deficiência. Ludmila, eu posso usar o termo bem genérico, deficiente. O meu vizinho é deficiente. Vocês não conhecem o meu vizinho, mas o meu vizinho é aquele pacote de tudo de bom, assim. É bonito, é alto, é esportista, veleja, está sempre bronzeado, é muito gente boa, muito bem sucedido na profissão dele e tem uma deficiência. Por quê? Dentre todas essas características, eu só vou citar a questão da deficiência. Parece justo para vocês? Parece correto para vocês? Hoje, o termo considerado bem aceito, o termo considerado bem-vindo, é pessoa com deficiência. A pessoa vem na frente de tudo. Ele é uma pessoa com deficiência auditiva. Ela é uma pessoa com deficiência física. Eu tenho colegas com deficiência. Eu tenho alunos com deficiência. Eu tenho clientes com deficiência. Nas Paralimpíadas, os atletas são atletas com deficiência. Ficou claro para vocês? Porque isso aqui, gente, não é dourar a pílula. Isso aqui não é ser chato, ser politicamente correto. Isso aqui é respeito e é inclusão. Tá certo? Outra coisa que eu gosto muito de trazer nas palestras é a questão das estatísticas, porque a população não tem noção da quantidade de brasileiros com deficiência que existem nesse país. E de acordo com os dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, eu trago dados de 2010 porque eles são os últimos dados oficiais que a gente tem, mas são dados de 2010. A gente está em 2018, então vocês imaginam o quanto isso já não deve ter aumentado. E, de acordo com os dados do IBGE de 2010, 23,9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Isso é mais de 45 milhões de brasileiros com deficiência. De todas as mulheres brasileiras, 26,5% são mulheres com deficiência. De todos os homens brasileiros, 21,2% são homens com deficiência. Em Santa Catarina, 18% da população tem algum tipo de deficiência. É quase 1 milhão de catarinenses com deficiência. E toda vez que eu trago esses dados, tem alguém que levanta a mão e fala, isso aí está errado. Meu pai é um deles, ele não deixa nem mais eu terminar a frase. Quando eu começo, no Brasil existem 45, ele fala, impossível. Porque se no Brasil existissem 45 milhões de brasileiros com deficiência, essa é a teoria do meu pai, a gente teria que estar esbarrando em cadeirante a cada 2 quadras. E a gente não esbarra. Isso significa o quê? Que esses dados estão incorretos, ou que a gente não está conseguindo fazer uma inclusão efetiva. A maior parte desses 45 milhões de brasileiros com deficiência estão institucionalizados. A gente tem mania de institucionalizar pessoas com deficiência desde o Renascimento, e a gente faz até hoje. A maioria dos 45 milhões de brasileiros com deficiência recebe BPC, está aposentado, está em casa, não está no mercado formal de trabalho. A maioria desses 45 milhões de brasileiros com deficiência, infelizmente, está exclusivamente na escolinha especial. Por exemplo, na APAE. Aqui não é nenhuma crítica à APAE. Acho que faz um trabalho de excelência. Mas é ensino especial. Ensino especial é para contraturno, para tratar de necessidades específicas daquele aluno com deficiência. O aluno com deficiência também tem que participar da escola regular. Isso é saudável para toda a comunidade escolar. Para o aluno com deficiência, que vai ser constantemente estimulado,
e para o aluno sem deficiência, que vai aprender a lidar com as diferenças. Outra questão para a gente não enxergar esses 45 milhões de brasileiros com deficiência é que nem toda deficiência é visível. É batata. Toda vez que eu posto nas redes sociais uma foto de reunião ordinária da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência aqui da OAB de Santa Catarina, aliás, amanhã vai ter, sempre tem alguém, geralmente alguma pessoa com deficiência, que leva a sério aquele lema do nada sobre nós, sem nós, que faz o comentário. Poxa, doutora Ludmila, uma comissão de direito da pessoa com deficiência só tem um cadeirante. Minha gente, agora só cadeirante é pessoa com deficiência? A pessoa pode ter deficiência auditiva, está usando aparelho, tem o cabelo comprido, joga o cabelo por cima, não vai dar para ver. A pessoa pode ser autista. O vice-presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Espírito Santo, Dr. Daniel Simões, está dentro do espectro autista. Tem uma das melhores oratórias e redações que eu conheço. A pessoa pode ter displasia de quadril. Displasia de quadril é deficiência. Nem toda deficiência é visível. Mas tem uma coisa que esses 45 milhões de brasileiros têm em comum. Pode ser pessoa com deficiência moradora de Jurerê Internacional, ganhando 30 mil por mês. Pode ser pessoa com deficiência institucionalizada e abandonada pela família. Todo mundo está vestido. E a indústria da moda não enxerga essa parcela tão significativa da população. E o que esse povo todo quer não é exclusividade. Não é ir para o Beira-Mar Shopping porque abriram uma loja exclusiva para pessoas com deficiência. É muito pelo contrário. É poder entrar na Renner, na C&A, na Mackenzie, na Lely Blanc e encontrar uma roupa que funcione para ela. Ou que, com uma ida rápida à costureira, com certos ajustes, funcione para ela. Eu trouxe aqui alguns exemplos, eu não vou me aprofundar, porque eu tenho certeza que meus colegas painelistas farão isso com muito mais propriedade e domínio do que eu. Mas eu queria mostrar aqui, esse exemplo é uma jaqueta dessas de inverno que todo mundo aqui tem, homem, mulher, criança, aquela típica jaqueta de inverno, não precisa nevar no Cambirela para a gente tirar uma jaqueta dessa do armário. Essa jaqueta aqui é de uma marca americana chamada Target, que seria um equivalente ao hipermercado Big que a gente tem aqui, que tem um pouquinho de tudo. Tem alimentos, tem eletrodomésticos, tem roupa de cama, tem vestuário. Essa seria uma equivalente da Target. E essa foi uma coleção da Target pensada para pessoas com deficiência. Essa jaqueta aqui, qual é o diferencial dela? Além do zíper na vertical, que toda jaqueta tem, ela também tem zíper na altura da axila, ombro. Por quê? Está com calor, mas não é um calor que precisa tirar a jaqueta toda, tira só as mangas e se transforma num colete. Só a pessoa com deficiência se interessa por 2 em 1? Ou só sou eu que acho o máximo, porque acho que estou comprando 2 roupas em vez de uma? Essa mesma jaqueta, ela tem velcro nas laterais, na altura do quadril, na altura da cintura. Por quê? Para facilitar o colocar, tirar. Só pessoa com deficiência se interessaria por isso? Pensem nos pais de vocês, nos avós de vocês, nas pessoas com sobrepeso. Tá certo? Esse aqui também são modelos da Target de calça jeans. O segundo aqui, ele foi substituído aquele zíper de metal tradicional nas calças jeans por botões magnéticos, por ímãs. E o botão de metal também tradicional na calça jeans foi substituído por velcro. Só interessaria pessoas com deficiência essa peça? Aquele outro modelo de calça jeans do lado, ele tem aberturas na lateral do quadril. E quando eu estava me preparando para esse painel, eu estava conversando com uma colega minha chamada Liana. A Liana é uma pessoa com nanismo. E aí eu perguntei, Liana, como é que você faz para comprar roupa? Tem que fazer tudo na costureira? Ela, não. Eu compro 34. Calça jeans 34 funciona para mim. Fica bom na perna, fica bom no quadril. Aí, na cintura, que a Liana tem uma cintura assim, de dar inveja nas amigas e nas inimigas, eu dou um ajuste. Mas, quando tem uma abertura na altura do quadril, é prático para mim. E eu pensei, para mim também. Porque e não pode ser só eu que faço isso, quando eu compro aquelas calças jeans que a gente chama de skinny, que é mais justinha,
Eu fico rebolando e pulando dentro do quarto para fazer a calça subir. Sou só eu que faço isso? Esse outro modelo aqui, também da Target, é um moletom que foi pensado para pessoas com autismo. Por quê? Porque muitas pessoas com autismo têm hipersensibilidade. Então, as costuras internas, as etiquetas, muitas vezes causam irritação, causam estresse. Eu não sei se vocês repararam, mas por causa da legislação, cada vez mais tem obrigação das etiquetas virem com mais informação. Então, antes era uma etiqueta na nuca. Agora tem na nuca, tem aqui na lateral que sai 3, cada vez mais compridas, cada vez com mais informação. É só a pessoa com deficiência que não gosta de etiqueta? Tem um monte de gente que sai cortando etiqueta aí, até porque muitas vezes numa roupa mais clara é capaz de aparecer, não é verdade? Outra coisa, tanta etiqueta, ninguém pensou em botar libras, braille, perdão, nessas etiquetas? Para uma pessoa cega, é um vestido roxo G, é uma camisa branca P. O que a pessoa com deficiência quer, e que todo mundo quer, é independência, é autonomia. Ninguém gosta de ser vestido por outra pessoa. Por isso, gente, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: existem 45 milhões de brasileiros com deficiência no Brasil. A diversidade humana é muito grande e a gente precisa enxergar esse povo todo. Muito obrigada pela atenção.